E a gente irá iniciar isso aqui. Essa é a aula 7 do nosso curso Reinforcement Learning. E essa vai ser a última parte no momento de Representation Learning. Não sei se eu vou voltar de novo com artigos nesse tema. Depois vai ser aprendizado não supervisado. Esse paper é um pouco mais complexo, principalmente no apêndice. Mas ele, assim, ele é importante. Ele fala várias coisas de uma forma mais completa, talvez. E não é só diferente nas coisas que ele afirma, mas também ele fala as coisas de uma forma completa, o que é interessante. Dá pra ver que tem um cara da Google aqui, que é esse cara com nome esquisito. Chinês. Tem um monte de chinês aqui, né? Só tem chinês, acho aqui. Jiang, Li, Wang. E tem chinês e tem indiano também, parece. Tem um cara de outro também. Mas a maioria é da Google aqui, né? E eles vão falar sobre uma coisa chamada representação por variáveis latentes, que é esse é o famoso ZT mais um, que a gente já viu anteriormente. No espaço característico φ. A gente já viu isso aqui anteriormente. Em suma, tanto para algoritmos livres de modelo quanto para algoritmos baseados em modelo, que é model-based ou sem modelo, né? Tem havido trabalhos insuficientes, obras insuficientes que considerem a tratabilidade e eficiência estatística e computacional em termos de aprendizado. Isso é uma coisa importante. Às vezes tem problemas, do ponto de vista computacional, que você não tem uma solução tratável para ele. E quando você considera um processo parcialmente observável markoviano do HT-1 que a gente tá cansado de ver, eu já mostrei nessa série também, em outra série de vídeos, é simplesmente vir um problema intratável em um certo momento. Dependendo do quanto de informação o seu sistema armazena, né? Então você tem um sistema robótico. Vamos supor que ele vive por 20 anos, armazenando informação de forma histórica dessa forma. Cara, tem uma hora que ele vai entrar num looping chamada Lei de Pearson, que a gente vai ver posteriormente, mas enfim. Computacional em termos de aprendizado, planejamento, exploração e uma perspectiva unificada. Então eles estão dizendo que tem uma hora que a gente chega num platô, num problema onde um robô entra num loop. Vai pro teorema da convergência de Lesberg também, enfim. E a pergunta seria: existe alguma maneira de projetar um algoritmo comprovável e prático para remediar dificuldades estatísticas e computacionais de reinforcement learning? Então eu computar HT-1 N vezes até o infinito e além se torna um problema intratável ao longo do tempo. Como que eu resolvo esse problema? Então, os papers do JAG, do Journal of Artificial Engineering Testing, trata exatamente sobre isso. Eles vão preliminares básicos, né? A gente já viu isso aqui várias vezes, mas não importa. Processo markoviano, né? Básico. O tuple. Dados. Eu vou fazer de novo esse negócio. Eu preciso de uma Intus de 8 mil reais. Tem que examinar. Que eu consigo desenhar melhor aqui as coisas. Dados do sistema. Ações. Função de transição. Que a gente já vai ver como funciona. Recompensas. Taxa de desconto de penalidades desse sistema. E de distribuição de probabilidade de zero. Vou fazer o D de novo, né? D zero. Ok, já sabemos que estados é N estados, o A vai ser N ações. Já vimos isso milhares de vezes nesse curso já também. Aqui é um recap, né? E aí você tem... Não pôr de outra cor, né? A função de transição T, que contém o espaço global de estado do sistema, frames por segundo na tela da vida. E ações, que vão gerar ΔS, que é a função de transição, a mudança, né? No fim vira uma equação de Bellman, como a gente já viu anteriormente. A gente já tá cansado de ver isso aí. E espaço de recompensas, que vou definir como amarelo. A gente vai ter conjunto global de ações, perdão, de estados, ações, entre 0 e 1. São números reais representados de 0 até 1. Que é muito importante, tá? No fim, esse troço vira números reais. Embora as recompensas, elas são números irracionais.
Mas o resultado final de todo o algoritmo, depois da ação, da recompensa e alocada à ação, o resultado do output vão ser tudo números reais. Esse é um ponto muito importante e que torna o problema intratável, em certo momento. Então, a taxa de desconto, que é o final da equação, ela basicamente está entre 0 e 1. E a distribuição de probabilidade, ela tem uma relação da função de transição. Mas a distribuição de probabilidade inicial do sistema, essa distribuição de probabilidade, ela vai mudando conforme o sistema vai mudando também. Nós assumimos, eles vão dizer, recompensa dada estados e ações. D0 é uma função de probabilidade conhecida ao agente, o estado inicial do sistema. Você vai ter uma policy, que é o que vai melhorar as ações ao longo do tempo, dados os estados do sistema. Então, ao longo do estado do sistema, ao longo do que acontece no sistema de jogo, sabe? O sistema de Dota, a gente está aprendendo a jogar Dota, o League of Legends. Então, associado aos estados do sistema, né, aos frames por segundo, o que está acontecendo no jogo, essa informação sendo processada na tela. Porque, por exemplo, tu tá jogando um jogo. Tu consegue jogar Call of Duty com olhos vendados? Não, né? Isso é óbvio, né? Se você não consegue ver a tela e o que tá acontecendo, tu não consegue fazer nada. Tu vai morrer. Precisa ter informação do que tá acontecendo. A informação é essa. E a mudança nas ações aqui, né? É em S. Que as ações e estados andam juntos. Obviamente, né? Seu robô não vai ficar parado. Seu Super Mario da vida não vai ficar parado. Vou fazer aqui embaixo agora, em amarelo. Ou em vermelho vivo. E você vai ter a acumulação de recompensa descontada, que vai ser V de π T. T é a função de transição. Então, uma pólice associada à função de transição e recompensas. Então, três coisas que está no nosso tuple aqui. Função de transição, recompensas. A pólice não está dentro do conjunto de ações. Isso vai ser igual ao valor esperado. Função de transição, pólice, dentro da soma da taxa de desconto. Que vai ser das recompensas dado ionésimos, estados e ações. E essas recompensas de estados e ações são condicionadas ao quê? As distribuições de estados históricos. E a distribuição de probabilidade deles. Pense na distribuição de probabilidade, como distribuição de probabilidade do que está acontecendo na tela do jogo, vamos supor. Ou no que o sistema robótico está vendo. Eles definem o estado de função de valor, V, como os estados denotados de 0. Lembra que eles vão de 0 até 1? De 0 até 1 dividido por 1 menos gama. Em que gama é um valor flutuante, tá? A taxa de desconto. Calculado aqui, né? Gama é calculado pela taxa de penalidade e recompensa. E, obviamente, isso 1 menos gama é menor que 1. Obviamente. Maior que 0. Vamos arrumar isso aqui. 0 é menor que 1 menos gama, que é menor que 1. E aí, o espaço de ações também, ele, aqui de estados e ações, o resultado desse sistema também vai de 0 até 1 dividido por 1 menos gama, que obviamente é menor que 1. Vou terminar aqui. E aí, vamos lá. A tabela aqui vai ser definida pela policy P, que vai mudar as ações ao longo do tempo, probabilisticamente, função de transição, recompensas, estados e ações. Aqui até aqui vocês já viram tudo isso. Agora, valor esperado, dado função de transição e a policy.
E você vai ter agora a equação básica da taxa de desconto, das penalidades, dados estados e ações do sistema, a gente já viu isso antes também. Condicionadas aos estados, a distribuição de estados que é igual aos estados no geral do sistema, do histórico do sistema. Posso dar como sistema -1 também. E as ações. Por que isso? As recompensas que o sistema vai receber, penalidades, elas são condicionadas ao o que aconteceu no jogo. Durante a partida ou durante o que o robô tá fazendo, por exemplo. Então aqui é as recompensas e o que o meu sistema robótico vai calcular como taxa de erro, no fim vai ser associado ao histórico, né? O que aconteceu. E aí você vai ter que... Essa aqui é a tabela aqui, né? P de P, a função de valor. Aquela tabela aqui é a função de valor. Com base na função de transição e recompensas, dado S, dá apenas os estados, vai ser o valor esperado. Aqui não cabe, né? Ó, eu vou continuar aqui. Vai ser o valor... Vamos pôr um laranja, nunca põe laranja. Valor esperado. Dado π, função de transição e recompensas em S. Não, tô louco. Valor esperado. Dadas as ações aproximadas para a policy, em que isso é possível fazer, né? Nem sempre é possível, tá? E a tabela aqui. Ah, enfim. Então a função de valor contém a tabela aqui. Então a função de valor contém essa equação aqui. Lembra que a tabela, aquela tabela lá de recompensas, penalidades numéricas, positivas e negativas que o sistema tem. Quando ele faz ações ruins ou boas para o seu objetivo. Então, essa função vai ser aproximada aqui dessa forma. E aí, no fim, vai virar uma equação de Bellman. Com a tabela aqui sendo feita dessa forma. Ela vai conter agora a função de valor. Nós tem aqui recompensas, dados estados e ações do sistema. Você vai ter agora a taxa de desconto do valor esperado futuro. Não, perdão, do estado futuro, aproximado pela função de transição. Então, a da função de transição, suponha que eu coloquei tudo. Não, vai, eu vou fazer de novo. É sempre bom ser visual. Vamos lá, taxa de desconto pelo valor aproximado da estado futuro. Estado futuro é uma aproximação. Pode ser aproximado pela função de transição, displacement do seu personagem, né? Ele tá indo pro lado pro outro, ele tá fazendo coisas, tendo uma mudança, né? Essa parte faz isso. Condicionadas a estados e ações do sistema, obviamente. Então, eu tenho aqui a tela que tem o Bowser. Tá fechado dos dois lados. Tem um martelo ali em cima, acho que é Mario 3, sei lá. Tem um martelo aqui em cima. Eu tenho que pular o Bowser que tá aqui. Eu sou o Super Mario que tá aqui. Tem que pular o Bowser e bater no martelo enquanto eu corro e pulo. Essas são um conjunto de ações: correr, ir pra direita, pular. Então eu tenho que correr, ir pra direita e pular. São 3 ações. Eu tenho que fazer de um jeito que eu não morra pro personagem. Num time específico do personagem. Da transição. Essa função de transição faz exatamente isso. E aí você tem, no fim, a função de valor que a gente viu anteriormente, de π, função de transição, dado R, estados futuros. Tem a melhor função possível em relação aos seus estados futuros, é o que você deve fazer. Isso vai ser aproximado para a taxa de desconto representada dessa forma, é a mesma coisa que a gente viu antes. Aqui também outra aproximação.
Aí eles definem novamente também aqui de outra forma. Mas aqui eu não preciso também. É a mesma coisa no fim. E aí eu tenho o que chamar de linear MDP, processo macroviário linear. Aí já é uma coisa que a gente não viu até agora. O MDP é chamado linear quando existe φ. Tá, ok. Os estados globais e ações globais vão ser dados para um histórico. H. H ficou horrível. E 1000 também. Não, perdão. E1000, que é outra coisa. Que é uma função probabilística dos estados para H. Em que H é definido como Hilbert Space. Tá, ok. Essa função de transição dos estados futuros em relação aos passados vai ser igual ao espaço característico φ, que você vai calcular várias vezes. Então tem N φ sendo calculado de estado S de A e a função de probabilidade desses estados. Ok, essa função de probabilidade, tipo assim, ok, o Bowser tá vindo até mim. O que eu devo fazer e como não fazer? É uma probabilidade do que vai acontecer, provavelmente. Esse Hilbert Space é uma coisa que é basicamente é um espaço que permite certos grupos de operações vetoriais, certo contexto. Mas o Hilbert Space permite diversos tipos de grupos de vetores e ações. Você pode definir, por exemplo, relações tridimensionais, três variáveis de espaço, tempo e velocidade, por exemplo. Então, uma partícula movendo no espaço-tempo tem ela se movendo em três dimensões. Tu tem a representação do espaço-tempo em três dimensões e mais tempo. Então, Minkowski Space, por exemplo. Então, é uma matriz com 4 componentes. 1, 2, 3, 4. 4 componentes. Eu vou colocar X, velho. 1, 2, 3, 4. E blá blá blá. Tem 3 dimensões e tempo. E você tem a velocidade. Então você tem. Você tem várias dimensões, porque você tem vários tipos de variáveis que têm comportamentos diferentes. O espaço de Hilbert permite que você tenha diversos de grupos de coisas acontecendo e você definir dimensões para elas ao mesmo tempo. Ao invés de você ter um espaço com apenas, por exemplo, uma partícula se movendo com apenas duas dimensões, tem um espaço que comporta várias dimensões. Então isso significa que esse espaço característico, ele comporta, no contexto de uma função de probabilidade de números reais, um grupo de operações diversos. Eu usei um GPT da vida para explicar de uma forma simples o que o GPT significa. Um espaço de Hilbert é um espaço com produto interno, que é o inner product, completo, ou seja, é um espaço vetorial equipado com produto interno que permite a mediação de comprimento e ângulo, no qual toda a sequência de causa converge para um limite dentro do espaço. Então você consegue gerar operações de uma forma mais geral, sem você ter contradições dentro desse grupo. E você tem agora φ e 1000 futuro que você quer calcular. Preciso de uma mesa Intus. Por favor, senhor, me dê uma mesa Intus. E o benefício significante desse MDP você vai ter a policy, os estados do sistema, ações, mapeados para ações, né? Então, nesses estados, quais ações eu devo fazer? E a tabela aqui, que vai ser a tabela que vai definir as recompensas e penalidades nesse sistema. Dado S de A. A respeito das recompensas. Oh, merda. Das recompensas. S de A. Dado o espaço característico delas. Dos estados de ações do sistema, a gente já viu isso anteriormente. E aí vai dar esse negócio aqui. Que a gente já viu. Que já viram várias vezes.
Aqui que é diferente. Você tem espaço de recompensa dessa tabela aqui, vai ser definido. Como as recompensas nos estados e ações do sistema. Mais espaço característico de φ de S de A. E você tem dentro de de Measure Theory, em que 1000 vai de 0 até 1. E eu creio que ele vai até de 0 até. Eu não sei se ele vai de 0 até menos 1 menos gama. Mas eu sei que ele vai de 0 até 1, pelo menos. E vai ser dado pela uma integral, uma soma, que você pode fazer como uma soma de Laurent. Eu falei sobre isso na aula 5 do curso de Inteligência Artificial Geral. De 1000, que é um espaço probabilístico aqui. 0 até 1, de recompensas. As recompensas que você tem que dar pro seu sistema para ele ser bem sucedido. De 1000. Você tem N 1000 que você vai calcular, tá? Não calcula um, você calcula vários. Dos estados futuros possíveis. E uma função de valor, que é a função de transição aplicada nesse sistema. Dados estados futuros. E você tem uma equação, uma derivada desses estados que você vai calcular ao longo do tempo. Então, ao longo dos estados desse sistema, do ponto de vista de uma função probabilística, você tem uma soma dentro desse espaço de estados. Então, dentro das minhas imagens do jogo, eu tenho uma função de probabilidade que é entender o que está acontecendo. Então, eu tenho uma bolinha, ela está se movendo. Eu quero entender, não só a função de transição, mas eu quero entender, que está aqui também, né? Mas eu quero entender como esse espaço probabilístico, no contexto de elementos desse espaço, como você pode entender ele da melhor forma para você dar as recompensas para o seu sistema. Então, 1000, ele vai agir para dar as melhores recompensas para os seus agentes. Esse é, na prática, o objetivo. Então, aqui a gente tem o OCB, que é uma coisa que a gente viu anteriormente, Upper Confidence Bound, o paper que a gente viu anteriormente. Aí eu vou falar que é uma exploração interativa de dimensões finitas, que representam autorizações, blá blá blá. Vai ser dado pela maximização de φ e 1000, que 1000 é uma relação probabilística e φ é, como a gente viu anteriormente, espaço característico. É a soma do logaritmo. O espaço normatizado tem que ter essa forma aqui, isso aqui da direita. É um Hilbert Space na prática, né? De φ, espaço característico dos estados e ações do sistema. Primeira parte. E a segunda parte é a função de probabilidade 1000, de 0 até 1. Dos estados futuros dentro de um Hilbert Space, que ele vai explicar direitinho quais são as propriedades desse Hilbert Space. Tal que, para todos os estados e ações do sistema, a gente tem, em Measure Theory, um measure de φ, S de A, espaço característico, e uma integral de todos os estados com uma função de probabilidade que contém todos os estados do sistema futuros, né? Pela derivada de S. Tudo isso vai ser igual a 1. E no fim, 1000 ele vai de 0 até 1, né? Que é a função de probabilidade associada à recompensa. E aí, novamente a gente tem aqui o operador de transição, que vai ser a soma de todos os estados do sistema, ações e a mudança desse sistema. Lembra do ZT mais 1? Esse é o espaço latente. A gente viu anteriormente. Ele está incluído aqui e ele vai ser incluído nessa parte, né? O espaço latente é Z. Então todos os espacinhos latentes ZN estão dentro do espaço geral Z. Já viu outra aula também. Olha amarelo. Vai ter uma função de probabilidade P. Que vai ser calculadas, né? Esse espaço latente dado os estados e ações do sistema. Lembra que os estados, eles agem numa rede estrutural causal.
nos estados do sistema. Eu lembro que o outro paper era W, né? WT mais 1 agia nas ações. Grupo de ações do sistema. Mas o espaço latente ele é associado aqui, tanto aos estados e ações do sistema. E aí, isso vai ser igual a integral do espaço latente agora, não de S. Uma função de probabilidade do espaço dessas variáveis latentes dado S de A. Aqui é a informação que você está tentando lidar e depois a parte probabilística, né? Que é 1000. Tem o S futuro, dado espaço as variáveis latentes de 1000. Então aqui é uma função de probabilidade associada à distribuição de probabilidade do que vai acontecer, que a gente vai ter que lidar no futuro em relação ao ambiente que ele tá. E a de trás é de toda a informação da imagem do sistema em si. Então, essa daqui é associada, por exemplo, à informação dentro de tudo que tá dentro do que o sistema tá vendo. Enquanto o outro, esse daqui, é uma relação do que está acontecendo. Uma distribuição de probabilidade associada a ST mais 1. Então, um ponto é... Esses dois vão categorizar a função de transição, né? O que aconteceu e o que está acontecendo nesse sistema. Em que 1000, aqui é um ponto importante, é o que é chamado de Lesbag Measure, que a gente já viu na aula 5 do curso de Inteligência Artificial Geral. Dizer Measure Theory, nesse contexto, é uma relação não de mensuração, mas é uma forma de você meio que codificar o espaço que você está fazendo algoritmos e variáveis e funções. E essa measure aqui, ela vai de 0 até 1. Esse é o ponto que você tem que guardar. Vai de 0 até 1. Dentro desse espaço que você vai ter algoritmos rolando em números reais, né, na prática. Então, um grande ponto é que você vai calcular funções de probabilidade do seu espaço latente em relação aos estados e ações do sistema, que é essa parte aqui, e dos estados em relação à sua variável latente. Do que a sua variável latente diz sobre os estados, que a variável latente, lembra do exemplo que eu disse anteriormente? É uma função de probabilidade do que você pensa que vai acontecer. Então você acha que eu estou jogando, vamos supor, um jogo de luta. E o cara vai dar um especial. E eu sei que ele vai dar um especial antes e eu uso o de defesa. Atrás, por exemplo, dependendo do jogo. Usar o mecanismo de defesa do jogo, do Tekken da vida, King of Fighters, é um reflexo em relação ao que eu acho que o meu adversário vai fazer. De repente ele não faz isso. De repente ele faz outra coisa. De repente ele erra o especial, sei lá. Depende do jogo. Mas o ponto é que você tem por exemplo, no boxe, quando alguém vai meio que fazer um movimento que implica um soco de uma certa direção. Tu vai desviar com. Tu não desviaria, por exemplo, com os olhos vendados. A não ser que você seja um monge Shaolin da vida. Tu vai desviar de acordo com o que você vê. De acordo com o que você acha. Então, o movimento que está acontecendo, que está. Se alguém tá dando um soco na sua direção, reto, por exemplo. Probabilisticamente, pra onde esse soco vai ser dirigido? A direção que ele está sendo direcionado, isso é óbvio. Mas o sistema de área tem que saber isso agora. Ele tem que usar a variável latente. A variável latente é literalmente uma noção de N parâmetros e vai tentar entender ST mais 1. Ele vai tentar entender isso aqui. Então, nesse caso, tanto ações também. Nesse caso, ações também. Então, ele vai entender os estados e ações nesse contexto, probabilisticamente. Mas também a gente tem a 1000, que vai ser uma relação probabilística. Nesse contexto de recompensas também. Em relação a isso.
Ainda mais nisso, você vai ter IL2 atendendo de 1000, aí vai pra uma questão mais complexa. É, L2 normas daqui, mas eu não vou entrar nessa. Mas o ponto é que a definição vai implicar que φ dentre n φs, né? Φ com o asterístico dos estados e ações do sistema vai ser igual à probabilidade, a melhor probabilidade possível, do espaço latente, dado estados e ações, primeira parte, em amarelo eu vou fazer. E a função de probabilidade 1000 de S' vai ser a probabilidade de S, dado esse contexto. Então, é a mesma coisa que a gente viu antes, né? Probabilisticamente, é, desde aqui você usa o estado do sistema como base e aqui você usa a variável latente como base. Na prática, o algoritmo vai ter essa relação de probabilidade. Um input, função de probabilidade, do espaço latente dado SA, estados e ações do sistema, a partir de 1000, que é fazer aqui embaixo, os estados futuros em relação à variável latente. Então, o que eu devo fazer então? Ok, dado o que está acontecendo nesse momento, ST mais 1, o que está acontecendo no momento nesse sistema, o que eu devo fazer? Enquanto o outro era a, como o Z entende o que aconteceu. Mais ou menos isso. E vai ter uma função que vai ter uma relação de probabilidade de Z dado uma função de transição dos estados passados e ações passadas e estados futuros. Vai melhorar essa distribuição latente, né? Segunda parte, você vai ter a policy, que vai melhorar esse conjunto de ações. E aqui o algoritmo de interativo, que vai do 3 até 7. Vou mudar de cor. Você vai ter os estados de transição aqui, que vão ser aproximados para essa função de probabilidade que a gente já viu anteriormente. Que é esse D e da policy, função de transição e etc. Esse N mais 1 quer dizer que se você vai computar N menos 1 vezes, isso aqui vai ser computado várias vezes. Então, essa é a aproximação dos estados do sistema. Aí você tem a aproximação das ações, da função de transição, enfim. Tudo que a gente viu vai ser calculado aqui. E aí, o que o modelo quer fazer é aprender o modelo de variável latente, que vai ser importante, que vai ser P com o chapeuzinho em cima, que é uma coisa que você vai fazer no futuro. Uma coisa que você vai calcular ao longo do tempo. Gn, variável latente dados estados e ações do sistema, em que você já coletou todas as taxas de transição e o resto ali em cima, com os dados que você tem, n sendo igual a n dados futuros que você vai ter também. E vai estar dentro, né? Ele vai fazer uma união, uma interpolação com os estados futuros, ações futuras e dummy estados idiotas, né? Que é o termo que ele usou anteriormente. Então você tem um conjunto de dados aqui. Nada demais. É dados. São dados ao longo do tempo do sistema. E esses dados, eles obviamente comportam os estados futuros, as ações futuras que o sistema está fazendo. Que ele vai fazer também. Estados que ele vai calcular para fazer. Obviamente. E aí você tem aqui finalmente a policy de autorização do sistema. Você tem a função de transição ali, recompensas e uma variável chamada beta. E se o que é beta nesse contexto? Aqui, não, tá aqui, ó. Beta é o bônus de exploração. Os papers também usam aqui, ó, bônus de exploração. Então, eu vou apagar aqui embaixo. Vamos escrever com vermelho. Então, pi gn. Ai, merda. E gn. A policy vai ser igual a maximização dessa policy dado a função de valor
com a policy com a função de transição. Recompensas mais o bônus de exploração. Pra você ter um sistema que não fica parado, que tem idiota, né? Essa função me lembra muito daqui também. Vamos ver se eu lembro, vai. Eu acho que é assim. View. Se. Da aula 5 do curso de inteligência artificial geral. Basicamente é a função de valor que você tem a policy. Uma função que se é uma função probabilística e 1000. É mais ou menos isso que a gente vê aqui, só que eles colocam a função de transição embaixo, né? Eles não colocam outras adjacentes aqui. Mas quando você vê algo aqui, por exemplo, você acha que esse V com pi com a policy como se fosse elevado apenas, não é de elevado, tá? É um índice. Daqui é um índice. É um índice associado à função de valor. Não é tipo algo elevado a alguma coisa. É um índice. Então, quer dizer que essa função de valor contém uma policy, contém, aqui nesse caso, uma função de transição, recompensas e bônus de exploração. No contexto de outros papers, contém funções probabilísticas específicas, que eu não vou entrar aqui. Mas, na prática, a 1000 tá dentro dessa função, na verdade. Se a gente for ver. Tá dentro dessa parte aqui. Não é diferente totalmente a equação. É muito parecido, na verdade. Isso daqui que a gente vê nos artigos do JEG de Inteligência Artificial Geral, da aula 5 do curso de Inteligência Artificial Geral do canal, é a mesma coisa, cara, que isso daqui. Muda as ideias um pouco, né? Como o algoritmo funciona. No fim, você retorna N policies, né? Que é o que você quer calcular. É isso. Que vai melhorar as ações do sistema, né? Fazer ele ser mais eficiente. Então, aqui você tem a tabela aqui com a policy, função de transição, recompensas, etc. Taxa de desconto novamente. Esse W provavelmente é aquele W que a gente viu anteriormente, que afeta as ações do sistema ao longo do tempo. Sendo que, nesse contexto, a variável latente seria assim. Então, o que é isso? Esse W aqui, né? E aí, W. Que vai fazer regressões nas ações, creio eu. Dessa variável latente. Vai ser igual a uma integral de todos os estados S, né? S contém N estados. Da função de probabilidade P. Variável latente Z. De S'. E a função de valor, que a gente já viu anteriormente. Aqui a única coisa que é interessante é que, primeiro, as variáveis latentes são finitas, não, obviamente. E W contém aí Z, as variáveis latentes. Z dentro de todas os Z no geral. E isso tudo está dentro dos números reais. Com Z dimensões. Então, é tudo número real na prática, né? Correndo rápido aqui. Recompensas, função de taxa de desconto. A integral que define essa relação de probabilidade agora com W adicionado. Do espaço da probabilidade do espaço latente em relação às reações. Aí vira uma double integral, né? Integral dupla com outros parâmetros aqui, probabilístico, que é o que também é uma relação de probabilidade. No fim, isso vai ser aproximado para essa função aqui de desconto diferenciada, né? Então, que essencialmente você tem aqui, por exemplo, na parte de bônus, recompensas, o bônus de exploração e a taxa de desconto. Aí, uma premissa 1. Dado P, menor que não sendo infinito, né? Também, porque se fosse finito, não ia conseguir calcular, né? A probabilidade de se das variáveis latentes, dado SA,
você tem que... A probabilidade de S' dos estados futuros de Z estão dentro do espaço P. Todos aqui estão dentro do espaço P. Enquanto isso, em outra cor agora. A probabilidade do espaço latente Z de SA. É um esquema de antes. Estão dentro de P. E a probabilidade de Z dado a função de transição S de estados, ações e estados futuros está dentro de quê? Foi merda. Então, tudo isso daqui tá dentro de quê? Com isso daqui dentro de P. Em relação de probabilidade. Em um tem os estados futuros condicionados às variáveis latentes. E no outro você tem as variáveis latentes condicionadas a uma função de transição. Aí a segunda premissa. Para todo P dentro de P, em que P é toda essa função de probabilidade aqui, de associada à variável, os estados associados à variável latente, você tem a parte importante dessa parte aqui, que é essa função de probabilidade. O Hilbert Space vai ser menor ou igual a 1, porque no fim essa função ela vai de 0 até 1. E ainda que para todo G, para todo objetivo, né? S dentro dos números reais, tá o que? O norm de G vai ser menor ou igual a 1. Então tudo no fim vai ser menor ou igual a 1, como eu já vi anteriormente. Aí eu vou pular essa parte aqui. É basicamente uma relação de velocidade computacional. Porque os resultados no Half Sheet no Walk 2D do EIDIN. Os resultados do algoritmo, do LVP. Desse que é azul, né? Pra ver o resultado. Como foi melhor do que outros. Em outros tipos de problemas também de games. Aqui o algoritmo 2. Vê que a policy tem a mesma ideia aqui. A função de probabilidade também não muda muito. Que interessante. Aqui são os hiperparâmetros, né? São coisas usadas na parte do código em si. Então, coisas que são interessantes de ver é o gama aqui, que é 0,99. O tal, que é esse símbolo aqui, que é 0,005. O batch size, que é 256. Daqui são coisas assim, importantes na hora do código em si, de números. Tem que ser sabido, tem que se saber, né? E você mudando isso, você pode mudar o resultado do algoritmo também. Aí tem um apêndice, né? O apêndice vai ter algumas coisas. Não necessariamente a gente tem que lidar aqui. Basicamente eu vou colocar aqui só pra ser tipo é como se fosse um texto de apoio isso daqui. Então, você tem um espaço vetorial de números contendo números reais. Então, espaço vetorial contendo números reais. Não é um set não vazio. Você pode ter um produto desses sistemas nesse contexto. E aí ele vai denotar esse Hilbert Space como, por exemplo, para todo x, y e z dentro de E, que é o espaço de todos esses números reais aqui. Então, produtos vetoriais que podem acontecer nesse espaço E. Você tem que x mais y mais z é igual a essa forma da equação, né? Aqui é coisa de aritmética permissível nesse Hilbert Space, tá? Todo x e y dentro de x mais y igual a y, são definições básicas de matemática, nem entrar nesse contexto, né? Para todo elemento zero em E, tal que todo x em E, x maior, mais que zero é igual a x. Enfim, definições aritméticas básicas. Para todo x em E, existe
menos x, existem números negativos também. Tu pode fazer grupos que não têm números negativos, por isso eles estão definidos dessa forma. Em que você tem essa associação aritmética base de x menos x igual a zero. Para todo alfa e beta dentro dos números reais, e x dentro do dano de e, alfa e beta menos x é igual a alfa e beta dentro de parênteses, né? É igual a alfa vezes beta vezes x. Enfim, coisas associativas, transitividade, relações matemáticas básicas, né? Que são permissíveis nesse espaço de Hilbert. Porque o espaço de Hilbert se pode definir de várias formas. Eles não estão definindo que tipo de operações aritméticas se pode fazer nesse contexto. Do algoritmo que estão sendo representados nesse artigo. Aí você tem, vamos supor que esse seja um espaço vetorial de números reais. Tem um mapeamento nesse contexto que vai de 0 até infinito. O norma de x é igual a 0 para tudo A dentro dos números reais. X está dentro de E. Para todo A. Todo vetor A dentro do espaço de números reais. X está dentro de E. Esse espaço de números reais significa que o norme de alfa e x é igual a alfa e x. Enfim. Aqui também outra questão aritmética. É o espaço normativo que permite certas operações nesse contexto, né? Porque um Hilbert Space é um espaço normatizado, né? E esse norma a gente já viu anteriormente, tá? Na aula 2, eu acho. Então eu não vou explicar com detalhes. Então eu já expliquei anteriormente. Ainda bem, na verdade, porque senão eu teria que explicar de novo. Aí vamos falar sobre um operador linear bounded, não sei como traduzir isso. Vamos supor que E e F sejam Banach spaces, né? E e F. E você pode ter um mapa de S. Um mapa S que pode ter um mapa de E para F. E que para todo x e y dentro de E, você pode ter essa operação aritmética. Todo alfa dentro de R, você pode ter essa operação aritmética, enfim. Tem zero, enfim. Então, pulando algumas partes também do apêndice, eu só vou colocar as partes mais importantes para depois eu ir pro teorema de Lesberg, que é o foco aqui do final dessa aula. Bom, primeiro ele fala sobre uma coisa chamada Self-Adjoint Operator, que basicamente no fim vai ser um mapeamento entre Hilbert spaces, entre grupos de operações sendo feitas nesse contexto, e que vai ser dado para todo x, todo input dentro do grupo de vetores, na verdade, dentro do Hilbert space 1 e y dentro do Hilbert space 2. Você tem dois Hilbert space, você pode fazer operações aritméticas entre Hilbert space, né? Você pode, esse é o ponto dessa relação. Então, tem o SX, por exemplo, e Y de um Hilbert space 2, que é igual a x e s prime de y do 1. Você pode ter relações entre Hilbert space, relações aritméticas, mapeamentos sendo realizados, né, de um para o outro. E aqui outra parte que é um sistema ortonormal, fica abeliano também, né? Não necessariamente, depende. Então a gente tem o Hilbert space, tem e a família de elementos I, em que I é igual a 0 até N, dentro do espaço de ionésimas coisas. Isso daqui tá dentro do Hilbert space, de um Hilbert space, 1, 2, 3 ou 4. E é um sistema ortonormal, ou seja, e você define dessa forma, né? Um sistema ortonormal. Igual a 1. Também pode ser. Aqui é com 2i, né? E aqui com IJ e o índice, né? J também é igual a Tn, tá? É um conjunto de vetores, tá? Que vai ter uma propriedade matricial no fim. Permitindo aquelas questões de aritmética que a gente viu. É igual a 0 aqui.
Então essas relações aqui aritméticas. E é diferente de J, né? Por isso que vai ser igual a zero nesse contexto. Vai ser o span, que é tipo uma extensão desse contexto desses vetores, que vai ser igual ao Hilbert Space, o limite dele. E aqui é o ponto que eu queria chegar, né? Que 1000, como a gente viu na função de valor anteriormente, você tinha π, e dentro de π você tinha transição, você tinha recompensa. A pole, dentro da pole você tinha 1000. 1000 é uma função probabilística, que no fim vai ser a coisa mais importante em relação a o seu sistema entender probabilisticamente o ambiente onde ele está. E você pode ter um mapeamento de Hilbert Space nesse contexto, em que você está tentando calcular 1000. Então, 1000 vai de 0 até 1, que converge para 0. Sabe aquela equação que a gente viu anteriormente? Esse tipo de relação converge até 0. Bom, acho que vai ter outra equação ali que vai explicar isso melhor. Então isso vai convergir até 0. E você calcula n funções de probabilidade, né? Vamos ver aqui, ó, por exemplo. 1001, 1002, uma maior que a outra, né? Até n. Todas maior que 0. Esse é o ponto. Você vai ter que a soma dessa função de probabilidade 1000 está dentro desse contexto do Hilbert Space. Você tem os operadores nesse contexto. Pode fazer operações com nesse sistema, né? O trace basicamente é a soma dos elementos diagonais de uma matriz. Então tem uma matriz. 1, 5, 4. Difícil isso daqui. Ai, cara. Agora vai, pronto. Aí eu posso pôr aqui 2, 3, 0, 0. Não importa. A questão é que o trace, ele pega os elementos da diagonal de uma matriz. Então, 1, mais 5, mais 4. Vai dar 10. Porque, obviamente, essa matriz que a gente vai lidar é uma matriz enorme. Que é muito mais tryhard. Então, aqui você tem a norma de T vai ser o trace, né? Que é esse elemento diagonal de uma matriz. Tá dando com matriz aqui. Em que essa matriz, esse trace vai ser igual à soma de 1000. Que é no fim vai ser o resultado que você quer chegar, né? É isso que esse trace vai fazer. Você vai calcular os elementos diagonais de uma matriz com n elementos nesse sistema que eu fiz escrito anteriormente, né? Formatizado, Hilbert Space e tal. E a gente vai para Measure Theory. Então você tem uma integral do seu espaço de input, né? Nesse Hilbert Space, em que você vai ter uma função g na derivada de 1000. É uma função de probabilidade. Então isso daqui é uma integral a respeito de 1000 e é uma relação probabilística. Que seu sistema vai ter que calcular continuamente. Então, ao longo do paper, 1000 vai ser especificado como a medida de Lesbag, para x sendo contínuo, que é esse sistema sendo contável. No espaço, lembra que é de números reais, tá? Então, no Hilbert Space, todo esse ambiente é números reais. Tá? Esse aqui é o contexto geral do Hilbert Space que a gente está empregando. E você pode definir isso aqui como uma série de Lorentz. Aqui eu não coloquei a série de Lorentz, mas uma série que é útil em números reais. E aqui está sendo especificado como dessa forma aqui. Basicamente uma integral dessa função, contendo esses operadores. Então, aqui
tendo em vista números reais, né, que a gente tá lidando, x ele tá no contexto de números reais. Tem uma estilo série de Lorentz da vida, isso tudo ao quadrado, né? Algo vezes 1/2 é ao quadrado. Aí você vai ter a parte final, que é um kernel, um tipo de kernel nesse contexto, que é um mapeamento entre, nesse caso, esse mapeamento entre elementos x, que são números reais, né? Você lembra que o output dessas IAs que a gente está trabalhando são números reais. Lembra? Recompensas são números irracionais nesse contexto. E o output final é sempre números reais. Aí você vai ter um mapeamento nesse contexto de phi de x por Hilbert space, que é um espaço de probabilidade. O Hilbert space aqui é só um espaço de probabilidade. Pode definir certas operações que podem ser feitas de uma forma mais fácil. Para todo x e x' em x, você tem também um mapeamento de números reais. Vamos pular outra cor. Mapeamento de números reais. K, x e x. Esse x aqui não é input, tá? São os elementos do Hilbert space. Que compreende todos os elementos que a gente está trabalhando nesse sistema. Isso vai ser igual ao espaço característico de x e x'. Ou seja, está falando que você tem uma possibilidade de mapeamentos. O kernel é um mapa, praticamente, de domínios. Nesse caso é um mapa de números reais, número Hilbert space. Lembrando, Hilbert space é só simplesmente uma... como posso dizer? Basicamente, como se fosse uma peça de... tipo um... Sabe Lego que você monta? Você compra lá o Lego do Darth Vader, da Death Star, Estrela da Morte e tal. Tu pega as peças de Lego e tu tem as peças de Lego que encaixam em certas coisas. Pensa nessas peças de Lego como os vetores e grupos de vetores. E você tem uma quantidade permissível de tipos de coisas que você pode fazer com aquele mesmo Lego. Tipo, você não pode, por exemplo, colocar uma peça de Lego na parte de cima, as duas partes de cima juntas, né? Você tem que pôr na parte de que encaixa, certo? Então, o Lego é um grupo que a ordem importa, né? Não é um grupo abeliano, é um grupo não abeliano, talvez. Sim, né? E a ordem das coisas importa aqui. Não é um grupo simétrico. Não é um grupo simétrico, na verdade, mas enfim. O grande ponto aqui é que você quer, nessa parte aqui, permitir mapeamentos nesse vetores, de grupo de vetores aqui. Esse grupo de vetores não é tipo uma coisa. As pessoas veem matemática às vezes pensam que é só os números, né? Esse aqui tem uma função óbvia de fazer cálculos probabilísticos para o seu sistema para o seu agente ser melhor, para ele entender melhor os resultados do sistema dele, para ele realmente performar melhor, para ele realmente entender o ambiente que ele está de uma forma mais apurada. Só que para calcular 1000, dentro do contexto da equação que define o histórico HT mais 1, que é o histórico do sistema, vamos supor que eu pego o φ e falo que quero mapear o histórico do sistema. O histórico do sistema está aqui, né? Ele está nesses inputs do Hilbert space. Não é errado você dizer isso. Tanto o histórico do sistema e tanto os dados atuais estão rolando. Então, pensa em algo que vai permitir mapeamento de números reais nesse contexto. A definição da probabilidade aqui vai ser essa medida de Desbag, né? Que é daqui. É simples, né? Esse é o mapeamento probabilístico que você vai fazer nesse contexto. E você vê que esse mapeamento ele tem o input A e 1000. No contexto que a gente viu anteriormente, aqui você tem observáveis, ações, recompensas. Tudo tá aqui. Então, as ações, recompensas. Um grupo global de recompensas, né? Ou outra cor. Então, tu tem ações,
recompensas, observáveis no geral, embora alguns definem observáveis como as suas recompensas, estados. Tem os estados do sistema, tem as situações, tudo, cara, tudo tá aqui. Probabilisticamente calculado para essa função, que é basicamente uma integral que tem números reais dentro dela. Mas é uma função probabilística, de 0 até 1. Essa integral, ela vai de 0 até 1 no máximo. Opa. Ou talvez, é que o artigo não diz, né? Ou talvez de... Como era mesmo? Era 1 menos gama. Pode ser também. Não sei exatamente. Aí você vai ter uma... Pode ser descrito como uma integral dupla, mas basicamente vai ser uma contínua. Desse mapeamento, desse kernel. Contém esse input aqui. Que vai ser maior ou igual a 0. Esse mapeamento. Aí tem uma coisa chamada teorema de Mercer que ele cita aqui. Vamos supor que esses inputs A e μ, que é a opção probabilística, está no espaço compacto e é contínuo. Tem um mapeamento de x e x nesse Hilbert space. É contável. μ é maior que 0, todos os μ, porque você calcula. Tipo, não importa que μ você calcule. Você vai calcular n funções probabilísticas. Todas vão ser maiores que 0. Ou iguais. O 0 seria que não melhorou nada, né? Enfim. Para todo x e x prime, x futuro dentro de x, no Hilbert space, você tem uma possibilidade de as bases do seu kernel. Você vai ter a soma da sua função probabilística e dos seus elementos vetoriais nesse contexto, que é x. No espaço normatizado, né? E as operações que permitem esse Hilbert space foram aquelas que eles fizeram anteriormente. Associatividade, transitividade, enfim. Soma, multiplicação, divisão, números negativos, enfim, 0. Naquela parte que a gente viu anteriormente, eles definiram quais as regras. Por que nesse Hilbert space é permissível? O que esse Hilbert space está tendo? É só números reais aqui. Computação de números reais. E a intenção é calcular funções probabilísticas. Essa é a intenção. Aí você tem a definição 2 de percepção, ação de espaço. A percepção P é um set não vazio. Em que você tem P igual aos observáveis e recompensas. Opa, não, aqui a gente já tem outro paper. Aqui a gente tá num paper. Aqui a gente tá terminando aquele paper lá. Agora eu quero mostrar no contexto dos artigos que a gente viu anteriormente do curso, o que significa de fato isso, né? Então, o espaço de percepção P é dado pelos observáveis e recompensas. E as recompensas, elas estão dentro, elas têm uma interseção com os números irracionais. Porque quando você tem uma recompensa numérica pro Super Mario lá que tá jogando o jogo, é mais 0.05, ou se errar por exemplo, morrer é menos 0.05. Pode definir, você pode fazer o sistema para definir essas recompensas. Ou pode ser menos 0.01, não importa. Determinadas ações têm recompensas e penalidades. Determinado grupo de ações. Então, ação 1, ação 2, ação 3. Tem uma recompensa associada a essas ações, né? É um grupo vetorial. Recompensas associadas, N recompensas associadas às ações. Que é a 1, recompensa 2, recompensa 3, blá blá blá. E só que o espaço de recompensas, eles são dados até 1. Então tu não pode dar uma recompensa de 1.5 nesse contexto. 2.5. Não é computado dessa forma. É de 0 até 1. Então, você tem X elementos dentro de P. Esse X, não, esquece o Hilbert space, tá? Não vem ao caso mais agora. Você tem as observáveis e recompensas, dado X. Porque
Cada observável ela vai ter x como variável nesse contexto desse artigo aqui. Recompensa também. X é é outra questão ali. E ele define μ nesse paper dessa forma. Então, μ vai ter esse beta. Vai ser um mapeamento de 0 até 1. Que é uma probabilidade de medida contínua, em que μ ele sempre vai ser menor ou igual a 1. Maior que 0, né? Ou igual a 0. Ele também vai ser maior ou igual a 0. E para todo B, você vai ter que B dado x vai ser menor ou igual a 1, enfim. Porque x, agora pensa comigo, x tem associado as observáveis e recompensas, né? Tem que ser maior que 0 isso, né? No geral. Embora você pode ter resultados negativos, tá? Pode ter recompensas negativas demais, enfim. Não é o caso. Então, dessa função de probabilidade, dado x vai ser menor ou igual a 1. Então, esse é o espaço de probabilidade que você tem. O valor total de uma pólice, π, de um agente em um ambiente μ, é a soma esperada em μ de recompensas. Ele define aqui essa função probabilística de μ como ambiente. Como eu falei antes, μ tem a ver com a função de probabilidade sobre o que está acontecendo no seu ambiente. Então, você tem um jogo que está um bicho vindo daqui. É um carro, tem que desviar do carro. O que é μ? μ é o que está acontecendo. Você vai definir isso aqui como uma função de probabilidade. Uma inferência bayesiana ou markoviana. O que eu tenho que fazer? O carro está vindo. Eu devo ir para a direita, à esquerda? E o agente recebe ao longo de um número infinito de ciclos de iteração. Então, ao número de k passos que isso daqui está rodando, eu posso definir assim, ó. Soma de k vezes que esse sistema está rodando. E que eu estou calculando. Cara, eu sou ruim de lembrar de cor. Calculando. É, as recompensas. Ionésimas recompensas. Espaço finito, né? Entre k interações, eu tô rodando esse bagulho 4 vezes. K é igual a 0. N. Eu tô rodando esse algoritmo k vezes. A função de desconto. Pra melhorar meu algoritmo. Nesse contexto eu tenho μ também. Eu tenho μ que vai ser associado aqui. Eu tenho uma função de probabilidade. Em que eu quero melhorar minhas recompensas. μ serve pra melhorar o algoritmo de recompensa. E no fim isso vai ser associado a um limite. Aí essa equação é um pouco mais complexa, mas esse V, μ i é o espaço probabilístico. M também tem uma relação probabilística. Gama é a taxa de desconto. E no fim vai ser esse valor chamado Xi. Também é uma relação probabilística nesse contexto. Em que Xi, o espaço probabilístico de Xi é do espaço de percepção P e de ações de 0 até 1. Como tá ali. E o grande ponto aqui, ok, você tem essa Lesback measure. Que eu até vou pegar a equação aqui de novo. F de G de μ. F. Então essa é a função aqui de μ. Qual o ponto? Tem uma coisa chamada lei de Spearman. Aqui é de um paper do Samuel Alexander. A lei de Spearman de retornos diminuintes diz que, dado o elemento x de um sistema, você tem a computação obviamente, de x até r, uma função computando x para números reais, como a gente viu anteriormente. Você vai calcular isso n vezes e tal, n funções que vão fazer isso daí. E você tem uma convergência monotônica de Lesback, em que essa função ela vai ir de um limite de i até infinito. É uma soma de funções com números reais que converge para um valor finito.
que acontece? Com o tempo, essa função ela tem retornos diminuintes, ou seja, as recompensas que você dá para o seu sistema robótico que deveriam fazer ele performar melhor, faz ele performar pior. A ponto que ele entra num bug, ele começa a bugar. Ele não faz mais uma ação do jeito que ele deveria. Eu usei o exemplo no curso de inteligência artificial geral de um robô ter que fechar a porta do apartamento antes de descer as escadas e ele tentar não esquecer disso. Vamos supor que ele entra num looping em que ele não lembra se ele fechou ou não. E ele sempre desce, sobe a escada, tentando ver se ele fechou a porta ou não, pra checar se ele fechou a porta. Então, esse ato de checar se ele de fato fechou a porta ou não, fez ele entrar num looping de se ele fechou ou não. Isso aconteceu já comigo, por exemplo, em apartamento, fechar a porta. Então, eu usei esse exemplo. Trúxulo, né? Então, essa é a noção. Tu tem retornos diminuintes. E a questão é que quando você computa algo com números reais, no contexto de 1000, que no fim é uma. 1000 é uma. É o teorema lá de Lesbag, lá de Measure Theory. Tu sempre vai convergir para retornos diminuintes. Então esse é um problema. Quanto mais seu sistema ele se torna mais complexo, ele lida com mais dados, mais ele vai ter retornos diminuintes. Ou seja, o sistema robótico, se ele rodar por 10, 20 anos, uma hora ele vai entrar num platô, ele vai bugar. Isso não acontece com o ser humano, no geral. Mas o robô ele vai bugar. Aí ele tem essa questão de paper de armadilhas arquimedianas, né? Números reais. É impossível você lidar com isso com números reais. Com ações humanas, de certa forma. Tem que usar números surreais, né? Eu não sei se é S, não lembro como é números surreais. Ou hiperreais também, que é H, com todo esquisito também. Então esse artigo, ele argumenta que você tem que usar números hiperreais e surreais pra fazer o cálculo desse troço aqui. Que na prática é essa equação aqui nesse paper. Então a função de valor com várias questões probabilísticas aqui sendo envolvidas. E aí a questão, é possível calcular, se você tem que usar números hiperreais e surreais, é possível você calcular isso? Cara, fica muito mais tryhard essa equação. Aí tem outro artigo que eu mostrei também no curso, acho que é lá 13, 14, em que o cara tenta mostrar uma forma de você lidar com esse problema de retorno diminuintes. Se ele resolve isso ou não, eu não sei. Teoricamente o argumento é muito bom, mas eu não tenho capacidade de dizer se ele falta resolver o problema. Esses argumentos dele são muito bons. Às vezes pode até entender o artigo, mas não necessariamente dizer se ele realmente é uma versão definitiva que aquilo funciona. Se a inteligência humana é não arquimediana, então potencialmente ela pode nos dar luz a relações psicométricas do fenômeno de retornos diminuintes. Então, a tendência empírica de testes cognitivos é menos correlacionada com a inteligência de fato de populações. Aqui essa parte não me importa, mas importa pra mim essa questão de retorno diminuintes. Dessa função f de 1000. Desse problema de retorno diminuintes, né? O teorema da convergência de Lesbag monotônica fazendo o robô entrar num platô. É o termo que ele usa aqui, platô. Ele tá num bug, ele bugar. Essa aula podia ser mais complexa se você ir no artigo. Esse artigo aqui do. Esse artigo aqui, né? Mais a fundo, no apêndice, é muito mais complexo depois. Eu não sou capaz de explicar. Opa. Não sou capaz de explicar a parte que é subsequente do artigo, que vai provando um monte de coisa ali. Mas eu recomendo, caso você tenha interesse de ver um pouco mais. Eu expliquei só o que eu consegui explicar, né? Mas o interessante é que o artigo que a gente viu no começo desse vídeo não resolve o problema. O artigo que eu citei sobre a armadilha arquimediana aumenta o problema. Agora você tem que usar números surreais e hiperreais. Computacionalmente isso é muito maior. Esses números surreais são calculados de 0 até 1, tá? É de 0 até 1. Você tem tipo infinitos números reais.
Mas você tem muito mais infinitos números surreais. E muito mais infinitos hiperreais. Então, é muito melhor você calcular isso, se fosse possível, com números reais sem ter. Tem um artigo no JEG que tenta resolver esse problema com números reais. Lidar com a armadilha arquimediana com números reais. Você computar números reais sem ter retorno diminuinte. Vamos supor que aquele artigo estava errado. Então você não consegue fazer com números reais. Aí no caso você tem que usar números reais e hiperreais. Aí o problema fica muito mais problemático algoritmicamente. O problema intratável já fica, tipo, quantos números reais tu tem de 0 até 1, cara? Ou hiperreais. Tipo, é outro nível, tá ligado? É tipo um bagulho brutal. Computacionalmente isso fica, tipo, é mais difícil de forma estelar pra um sistema atual rodar. O nível que o ser humano chega computacionalmente, pela graça de Deus. Então, eu não sei, cara. Se de fato você consegue computar com números reais, talvez seja até nossa própria ignorância, né? De repente a gente tem forma de computar com números reais de forma eficiente, mas a gente não sabe. Embora tem papers que tentam sugerir isso. Mas o ponto de retorno diminuinte é o ponto mais importante de reinforcement learning, porque isso é de fato isso de fato é verdade. A lei de Spearman, basicamente, tu não pode fazer uma AGI com reinforcement learning. Apenas impossível. Tu lidar com estruturas não arquimedianas é impossível. É impossível. Filosoficamente, na minha opinião, ah, eu não sei exatamente se poder. O que importa pra ir pro sistema robótico IA é simplesmente ela performar. Se ela passar no teste de Turing, isso que importa. Não importa como. Foi fazendo bananeira, sei lá, qualquer tipo de coisa. O grande ponto é, na minha opinião, tu tem que ter uma forma de consciência teatral. Não é consciência de verdade, né, no sistema robótico. É algo que parece, mas não é. E o que importa é que pareça. Tem um Sword Online, tem o Progressive, né? E a Suno e o Kirito, eles encontram uma IA tão bem feita que ela basicamente passaria todos os testes de Turing. E essa é a questão, tipo, se ela passa no teste de Turing, você não consegue mais saber se ela é uma IA ou um ser humano. É o suficiente já. Não importa se é consciente ou não. Eu creio, na minha opinião, que nunca vai ser consciente. Mas a questão é, não importa. O reinforcement learning não pode criar um sistema consciente como ser humano, porque o ser humano não é só reinforcement learning. Noam Chomsky provou isso num paper chamado Review of Verbal Behavior. Noam Chomsky já provou isso, ao contrário de Skinner, que tentou provar que seria possível. Se Skinner tivesse certo, seria possível você criar uma AGI só com reinforcement learning. Não consciente. Mas não é possível. Tem que ter. O ser humano não é só. Tipo, compensas dopaminérgicas no ser humano é uma parte muito pequena do aprendizado, quase insignificante, e do comportamento. É uma parte, é relevante. É, problemas como Alzheimer e próprio. Qual é o nome daquela merda? Parkinson também são por relações de aumento ou deficiência de recompensas dopaminérgicas na basal ganglia, especificamente no núcleos accumbens, não, na substância nigra, no núcleo caudal também, talvez. Fica a substância nigra, no núcleo caudal, se não me engano, mas substância nigra eu tenho certeza. Deficiência nessa parte, né? De dopaminérgica por várias razões, né? Seja qual foi a etiologia. Etiologia. Uma coisa na medicina é você explicar o que aconteceu. Ou como acontece. Outra coisa é a causa, né? Mas enfim. Deficiência ou aumento de dopamina nessas áreas. A substância negra, eu acho que no núcleo caudal também. Umas partes ali pequenas da base orgânica. A base orgânica tem tantos elementos, é difícil decorar tudo. Mas o grande ponto é que o ser humano não é só reinforcement learning. Então provavelmente esse negócio de a armadilha arquimediana, ela é algo intratável. Filosoficamente intratável, porque, tipo, o ser humano não é só reinforcement learning. Então você não pode só usar reinforcement learning e achar que você vai criar uma IA consciente. Esquece. Ah,
Então aí a questão é, se você adicionar aprendizado supervisado, não supervisado e coisas do tipo, você já tem uma AGI? Não, não necessariamente. Não é porque você junta vários modelos que você vai ter. Então esse problema de criar uma AGI é muito mais complexo do que parece. Então, é isso.